Vamos falar agora então sobre educação emocional, que talvez seja o maior desafio dos adultos cuidadores das crianças, porque até algum tempo atrás, e um tempo bem recente, não se falava sobre isso. Então, muitos de nós, a maioria, eu diria, não teve acesso a uma educação emocional ou educação socioemocional, como a gente pode ler em alguns lugares. Então, é difícil da gente oferecer o que a gente não teve. Então, talvez esse seja o grande desafio. E educação emocional, então, nada mais é do que educar para as emoções. Existem 5 emoções consideradas de base, né? Quem já viu o filme Divertidamente vai reconhecê-las, que é alegria, tristeza, medo, raiva e nojo. E delas surgem algumas variações, como preocupação, felicidade, etc. As emoções são, reconhecidamente, recursos internos que podem ser definidos como habilidades, conhecimento, interesses, experiências consolidadas de vida que dão para as pessoas energia e força. Então é importante da gente saber, né, da gente reconhecer que as emoções são recursos internos para que a gente entenda de que cada um vai reagir emocionalmente falando de acordo com esses recursos que são internos e por isso são individuais, né? Cada um vai reagir de uma forma a uma mesma situação. São utilizados por nós para superar situações difíceis, evitar deslizes, superar conflitos e tomar decisões. Eles são desenvolvidos desde a infância e podem tomar proporções compatíveis com a idade ou ser superiores ou inferiores. Esses recursos internos, então, vão se ampliar ou vão ser inferiores dependendo das nossas experiências ou de como fomos ensinados. Se vivermos sempre numa realidade privilegiada, acomodados ou em contexto de superproteção, teremos como resultado recursos internos insuficientes ou empobrecidos. Algum tempo atrás, eu até dei uma entrevista para a revista Crescer, e para pais e filhos também, sobre mimo, né? Qual é o mal da criança mimada ou se não há nenhum mal. E eu costumo dizer que, na verdade, não tem nenhum mal em ser mimado. Porém, a gente tem que observar se esse mimo, né, esse excesso de proteção, superproteção, se está impedindo a criança de entrar em contato com os sentimentos que são considerados, com muitas aspas, negativos. Então, a gente está podando a criança de sentir raiva, podando a criança de sentir tristeza, frustração. A gente tem que ter esse cuidado. Por quê? Né? A verdade dura e crua. Pais, né, os cuidadores, não são para sempre. Imagina uma criança que nunca sentiu frustração, que, né, sempre teve os desejos atendidos de alguma forma, às vezes não exatamente como ela queria, mas ela sempre se sentiu, sempre foi privilegiada nesse sentido, né? E aí, depois, na vida adulta, ela é posta em contato com essa frustração. Ela não vai saber reagir a isso de uma forma saudável, nem saudável para ela, nem saudável para os outros. Então, é bom a criança sentir a frustração enquanto criança, enquanto tem os cuidadores ali para cuidar, né, para orientar, para acolher, para ir ensinando formas saudáveis de lidar com isso. Que a gente que é adulto, a gente sabe que a gente vive e sente tudo isso o tempo todo, né? Todos esses sentimentos, todas essas variações, essas emoções secundárias, vamos chamar assim. Então, a gente precisa saber lidar com isso de uma forma saudável. Por isso que eu falei que talvez esse seja o grande desafio para nós adultos, porque muitos de nós, por não ter tido nossos pais, né, nossos avós não terem tido acesso a esse tipo de informação há anos atrás, nós não fomos ensinados dessa maneira. Muitos de nós não sabem reagir de uma forma saudável à frustração, por isso talvez a gente tenha, né, tantas cenas de violência aí na televisão o tempo inteiro.
né? Que por não sabermos lidar com a frustração, com o medo, com a raiva, então a gente lida da forma que a gente consegue, que muitas vezes não é a mais adequada. E quando a gente está falando de educar as nossas crianças para as emoções, a gente tem que tomar o cuidado da forma como a gente está ensinando elas a lidar com isso também. Assim, fica fácil de entender que a qualidade do educador e o meio social ao qual essa criança é exposta podem influenciar o seu modo de existir e ser no mundo. Quanto mais positiva for a forma desse cuidador em conduzir limites, regras e rotinas, proporcionando um ambiente seguro para a criança, melhor. A regulação social refere-se à capacidade de reconhecer, compreender, avaliar e agir de acordo com as sugestões sociais, então com as regras sociais, com as leis. A regulação pró-social diz respeito à capacidade de empatia e de demonstrar comportamentos que levam em direção a atividades positivas sociais. Mas temos uma questão. Regulação é algo que acontece internamente no indivíduo. Então, como ser autorregulado? Autorregulação é a habilidade de monitorar e modular a emoção, a cognição e o comportamento para atingir um objetivo e ou adaptar as demandas cognitivas e sociais a situações específicas, sem deixar que o seu desempenho comportamental, de forma geral, seja afetado. Perceber como as suas ações e reações interagem com o meio permite-se adequar às situações, começando a estabelecer previsibilidades, de uma forma bem curta e objetiva. Autorregulação é a capacidade da gente sentir o que tiver que sentir, mas não deixar isso afetar o nosso desempenho, o nosso comportamento. Então, quando a gente está dirigindo, por exemplo, no trânsito e alguém corta a gente, enfim, alguém faz alguma coisa que nos assusta e nos prejudica de alguma forma. Naquele primeiro momento, a gente pode sentir raiva, dependendo do que for, pode sentir medo, mas a gente não pode deixar o que a gente está sentindo afetar ali o nosso comportamento na direção, senão as consequências daquilo podem ser muito piores. Então, isso é autorregulação, é a gente sentir a raiva, o medo, até a alegria, né, mas não deixar isso afetar o nosso comportamento. E a gente tem que falar sobre a alegria, que muitas vezes a gente está muito animado com alguma coisa, vai ter uma viagem, a gente só consegue pensar naquela viagem, como é que vai ser. E isso afeta o nosso desempenho naquilo que a gente está fazendo naquele momento, porque a gente só consegue pensar também naquilo que está deixando a gente alegre. Então, todas as emoções têm esse potencial de atrapalhar, digamos assim, né, de influenciar o nosso comportamento, o nosso desempenho. E a capacidade, a habilidade de autorregulação é o que vai monitorar isso, vai fazer com que a gente, primeiro de forma consciente, mas depois isso vai ficando mais inconsciente, mais automático, de não deixar que uma coisa afete a outra. E no desenvolvimento do processo de autocontrole, que é um mecanismo neuropsicológico de autorregulação, existe uma integração de processos regulatórios dos seguintes tipos. Então, a gente tem a regulação cognitiva, né, ou controle cognitivo, que consiste na habilidade de reter mentalmente e manipular informações, que é a memória de trabalho, e na capacidade de resistir à tentação de fazer algo, que é o controle inibitório. Regulação emocional, que envolve as habilidades e estratégias que servem para manejar, modular, inibir e melhorar a ativação emocional, de modo a dar suporte à adaptação social e respostas não sociais. E a regulação comportamental, que é a habilidade de manejar ou controlar o próprio comportamento, que inclui obedecer às demandas e orientações dos adultos, controlar respostas impulsivas e engajar em atividades específicas. Então, os exemplos que eu dei anteriormente, a gente poderia encaixar aqui numa regulação comportamental. Um exemplo de regulação emocional é quando a gente está muito feliz e a gente encontra alguém que está triste, chateado,
E aí a gente fica regulando o que a gente está sentindo para que a gente consiga ter ali a capacidade, a habilidade de empatia, de acolhimento com o outro. E a regulação cognitiva, que é algo bem que a gente sempre fala, mas sem usar esse nome bonito, né? É quando a gente está prestando atenção numa coisa, então vocês estão prestando atenção aqui nessa aula, prestando atenção no que eu estou falando, e de repente vem, nossa, que fome, o que eu vou fazer para o almoço? Daqui a pouco tem que resolver tal coisa, tal coisa, tal coisa. E aí você se toca disso, você consegue ter a consciência de que a sua atenção oscilou e você regula a parte cognitiva e volta a prestar atenção no que a gente está conversando aqui. Mas, Carol, como eu posso ajudar nisso? Parece tudo tão fácil, mas ao mesmo tempo tão complexo, né? Aqui eu retirei, então, 7 pilares da educação do livro Como Saber do que Seu Filho Realmente Precisa, da Luciana Britz. Eu coloquei aqui um resumo, né, de cada pilar que a autora defende no livro, porque para dar uma orientação para vocês, né, uma base para vocês. Então, educar para as frustrações. Quando nos frustramos, criamos sentimentos e sensações que precisam ser entendidos e mediados. Muitos pais, na ânsia de auxiliar na educação dos filhos, pensam que para se desenvolverem bem, as crianças necessitam vivenciar apenas situações que as deixem felizes, que sejam prazerosas e pautadas no mínimo de oscilações ambientais, no intuito de garantir segurança. Porém, saber lidar com imprevistos é algo que deve ser ensinado e estimulado desde a infância. Ao falar não, estamos fazendo nossos filhos lidarem com limites, os quais são definidos pela sociedade. Mais que passar pelo processo de frustração, é fundamental que a criança fale sobre ela, verbalizando o que a deixou triste. É muito importante dar nome ao que está sentindo para que a criança comece a identificar esse sentimento, de modo que possamos trabalhar com ele, orientando a criança sobre formas mais adequadas e construtivas de expressá-lo. Esse processo de mediação feito pelos pais é fundamental, porque é a partir dele que a criança vai se estruturando, entendendo a dinâmica e incorporando isso para a vida. Quando os pais poupam a criança de sofrimentos, frustrações e problemas, há duas possibilidades iminentes. Ou a criança tornar-se agressiva, enfrentando a situação de maneira não racional e sofrendo, ou então permanecer passiva diante de uma situação para não ter que se posicionar, porque não sabe como fazer isso. Então, das duas possibilidades, nenhuma parece saudável, nenhuma parece legal, não é mesmo? Então, a gente precisa ensinar a criança a lidar com essa frustração. E aqui, né, nessa parte desse slide, a gente tem um breve passo a passo de como fazer isso. O primeiro passo é sempre identificar aquele sentimento, né? Saber que aquilo que a criança está sentindo pode ser, né? Como a gente falou no início, são recursos internos, então a gente não tem como afirmar que o outro está sentindo. Mas se a criança queria comer o doce e você disse não, é provável que ela esteja frustrada porque ela queria o doce. Então, é nomear, falar, eu entendo que você tenha ficado frustrada, que aí você ficou triste ou com raiva, né? Dar nomes no início. Depois, quando a criança já for maiorzinha e você já tiver feito esse exercício com ela, né, anos antes, na infância, então é perguntar para ela, você está frustrada? O que você está sentindo? E aí, olha, eu sei que você ficou triste com isso, mas você gritar não vai fazer ninguém ficar feliz, nem você mesmo. Que formas a gente tem de lidar com isso de uma forma mais tranquila, que fique todo mundo bem? E aí traçar com ela estratégias que sejam saudáveis para lidar com aquilo que ela está sentindo. Educar para as decisões. Sempre que decidimos, a gente faz um exercício de escolha e isso nos obriga a um exercício fundamental que é o de pensar.
Quando bem mediado, o processo de decisão estimula as crianças a fazerem um exercício de reflexão, de pensar para decidir, levando em conta os pontos positivos ou negativos da escolha e quais as consequências dela. Essa mediação deve ser repleta de acolhimento e sentimento de respeito, e nunca de acusação. Afinal, quando escolhemos, estamos mostrando um pouco de nós e de nossas preferências ao mundo. Imagina, né, se a gente pede para a criança escolher o que ela quer comer, por exemplo, churrasco ou pizza. E a criança fala pizza, só que a gente queria que a criança respondesse churrasco. Então, se a gente começar, mas churrasco é tão mais gostoso, mas olha, lembra aquele lugar que a gente comeu churrasco aquele dia? Tem aquela parte com os brinquedos, fica tentando convencer a criança de tomar a decisão que a gente queria ter tomado. A gente está dizendo para ela que o que ela gosta, que é a pizza que ela escolheu, não é tão legal quanto o que a gente gosta. Então, a gente acaba falando mal da personalidade, dos gostos da criança quando a gente tem esse tipo de reação. Sempre que uma pessoa decide, ela faz uma escolha. E sempre que escolhe, ela perde algo, pois a escolha pressupõe perder algo sempre, tendo em vista que nunca podemos ter tudo o que queremos. Quando deixamos de escolher, os outros escolhem por nós. Dar opções ajuda a estabelecer parâmetros para a criança escolher temas pertinentes ao seu desenvolvimento e à sua maturidade. Então, eu sempre oriento, quando a criança é muito pequena, por exemplo, aos pais deixarem a criança escolher a roupa que vai vestir. E aí os pais falam, mas aí tá o maior calor, mas ela quer usar uma roupa que o tecido é muito grosso, quente, ou então manga comprida, ou o contrário, né? Tá muito frio e a criança quer usar uma roupa de verão. Então, é óbvio, ela não tem esses parâmetros ainda, né? Mas você pode dar as opções. Né? Se tá frio, coloca lá as opções de roupas de frio e dentre aquelas opções, a criança escolhe o que ela vai vestir. Adultos indecisos falam muito sobre a dificuldade em se responsabilizar pelas próprias escolhas e o medo de perder algo. Então, quantos adultos indecisos nós não conhecemos ou até não somos, não é mesmo? Então, esses adultos indecisos, eles sempre, quando questionados de por que eles ficam inseguros de tomar uma decisão, eles geralmente usam esses dois argumentos sobre a dificuldade de se responsabilizar e também o medo de perder, né, a opção que ele não escolheu. Educar para os conflitos. Quando há pessoas envolvidas, existe a possibilidade de haver conflito, os quais se originam da subjetividade de cada um, que nada mais é que seu ponto de vista. Conflitos são comuns nas crianças, pois quando elas nascem não conseguem se diferenciar do mundo. Aos poucos, a criança reconhece que os objetos são externos, entidades separadas e que as suas ações são independentes desses objetos. Mas só com entre 4 e 6 anos que elas começam a ter condições cognitivas para compartilhar e se colocar mais no lugar do outro. É fundamental que pais e professores exerçam o papel de mediadores, entendendo que é uma fase natural, mas que precisa ser trabalhada com muito diálogo e paciência. Então, não é porque é natural que a gente vai deixar correr solto, né? Senão a gente não ensina formas saudáveis de lidar com isso. Educar para realizar. Uma autoestima elevada é o maior estímulo para que a criança gere ideias e tenha pensamentos que concebam possibilidades. Entendendo aqui autoestima como a consciência que uma pessoa tem do próprio valor e das próprias responsabilidades, ou ainda como a capacidade de gostar de si mesmo. Esses sentimentos podem atuar sobre as esferas física, mental ou espiritual, e esses componentes ajudam na formação da personalidade. A autoestima está relacionada ao sentimento de segurança. Somente elogios não servem para melhorar a autoestima, devemos ir além, possibilitando relações de afeto, segurança, diálogo, limite, enfim, um apoio que possibilite essa criança expor e realizar suas ideias de modo que valorize mais o processo do que o produto.
Quando elogiamos e valorizamos o resultado, a criança pode ficar presa a não querer errar e falhar, e é levada a pensar que o rótulo de inteligente deve ser preservado a qualquer custo, passando a descartar rapidamente tarefas e desafios novos que possam colocar esse título em risco. Devemos elogiar o esforço da criança para fazer uma tarefa e não somente o resultado alcançado. Isso aqui acontece direto no consultório e nas escolas também. É da gente valorizar a nota alta, por exemplo, mas todo o processo de estudo, se a gente vê que a criança se esforçou, esse esforço ele precisa ser mais valorizado do que a nota alta, que muita coisa pode acontecer para afetar essa nota, não só o esforço do estudo. E isso em relação a tudo. Quando eu falo sobre incentivar a autonomia, por exemplo, da criança, dar responsabilidades, tarefas para a criança cumprir dentro de casa, eu sempre falo sobre isso. Quando a gente fala para a criança arrumar a cama dela, por exemplo, a gente não espera que a cama fique perfeitamente arrumada logo de primeira ou nas primeiras tentativas. Mas isso a gente tem que ir elogiando, a tentativa, o quanto ela conseguiu. E não assim, nossa, daqui a pouco fica bom, né? Daqui a pouco você vai estar bom nisso. Não, olha o quanto ela já se esforçou. Educar para aprender. A aprendizagem é um processo amplo que depende de muitas variáveis e vai além da esfera escolar. Muitos teóricos apontam a aprendizagem como um processo de mudança de comportamento obtido pela interação do sujeito com seu meio e é construída por fatores emocionais, neurológicos, relacionais e ambientais. Aprender, então, seria resultado da interação entre estruturas mentais e o meio ambiente. Dessa forma, o cérebro beneficia-se de um ambiente enriquecido, mas não é, atenção, o brinquedo mais moderno que vai desenvolver as capacidades cognitivas do seu filho, e sim a mediação que é feita nesse brinquedo, como brincar com ele, as possibilidades criativas permitidas ali. Essas posturas dos pais diante da aprendizagem dos filhos é que vão moldar a maneira como essa criança lidará com a aprendizagem no futuro próximo. Mais do que brinquedos, as crianças precisam brincar e aprender. Estamos cansados de ver crianças cheias de brinquedos, motivadas apenas por consumismo. Então, dar presente para a criança é muito legal, mas eu sempre oriento a dar em determinadas datas, em determinadas ocasiões, ou se você tiver algum combinado com a criança sobre tal objetivo atingido, né? Ou vai ser premiado com um brinquedo, não tem problema, mas precisa ser algo que tenha um contexto. Sempre ganhar um presente, sempre ganhar um brinquedo, toda hora, a criança aponta já está na mão. Isso não é saudável pela relação própria de consumo mesmo, pelo valor que aquilo vai se perdendo e pela questão do aprendizado, porque uma criança que toda hora tem um estímulo novo, ela não usou ainda os estímulos anteriores da forma adequada, de forma a aprender aquilo. Educar para o diálogo. Ao educarmos para os conflitos, o diálogo será o alicerce para que estes sejam solucionados, e por meio dele os conflitos serão mediados. O diálogo pressupõe uma interação entre duas ou mais pessoas. São as relações e a qualidade delas que vão estabelecer, por meio do diálogo, o vínculo da criança com seus cuidadores. E essas primeiras ligações são as responsáveis pelos relacionamentos das crianças, podendo influenciar sua vida como um todo. Falar sobre o que ocorre no dia a dia ajuda na percepção das coisas. Faça da conversa um instrumento para exploração e estimulação, para falar sobre os sentimentos, pois dialogar sobre eles auxilia o entendimento de situações diversas. Uma comunicação direta exige um nível maior de elaboração, pois demanda ação e resposta. Quando fazemos uso das tecnologias para nos comunicar, o diálogo não é estimulado,
pois a máquina não apresenta a sensibilidade e a flexibilidade que o contato humano tem e são insubstituíveis. Então, se a gente vai educar para o conflito, se a gente vai educar para uma educação emocional, socioemocional, o diálogo é a base. E o sétimo e último pilar do livro é educar para ser feliz. Momentos de tristeza, raiva e angústia podem e devem existir, mas o que não pode acontecer é que esses momentos sejam únicos e dominantes em nosso dia a dia. Felicidade é um estado de contentamento e bem-estar. É uma forma de alegria que tem durabilidade, isso é, acontece em períodos determinados. Para colaborar nesse sentido, podemos focar em desenvolver pontos que vão propiciar momentos felizes para nossas crianças, criar vínculos sadios, explorar seus pontos fortes e fracos, ajudar as pessoas e ter responsabilidade. A felicidade deve ser expressa em momentos singelos de interação e exploração. Presentes devem ter contexto e sentido, como eu estava falando anteriormente. Caso contrário, estamos estimulando o consumismo das crianças e formando adultos que só conseguirão se realizar tendo coisas, tornando-se assim pessoas vazias.